Olá, queridos e queridos, hoje o nosso tema vai ser bem polêmico. Nós vamos falar sobre algo que está borbulhando na cabeça das pessoas atualmente. Vamos falar um pouco sobre homossexualidade. Afinal de contas, deixa eu lhe esclarecer uma coisa. Não se deve mais usar a palavra homossexualismo. Desde 1973, o sufixo ismo foi tirado porque foi comprovado que não é uma doença e foi transformado em AD, homossexualidade. Por isso, não existe cura gay, não existe reversão, terapia de reversão. Na minha opinião pessoal, a terapia de reversão é uma maneira que os psicólogos e as psicólogas sem ética encontram para ganhar dinheiro, porque não existe cura para algo que não é doença. Então, desde 1973 que se usa o termo homossexualidade, porque a homossexualidade, primeiro, não é uma opção. Então, se você usa, porque fulano escolheu, porque fulano virou homossexual, ninguém vira homossexual. A pessoa homossexual se descobre ou nasce homossexual. Ela não é um desvio de comportamento, é a sua sexualidade que é homo. Ela sente atração por pessoas do mesmo sexo. É uma questão, outra coisa que a gente vai falar aqui nesse canal, é uma questão de gênero. A pessoa nasceu ou com pênis ou com vagina, e aí sexo feminino, sexo masculino, porém o seu gênero, a sua maneira de se perceber no mundo, a sua atração sexual é para pessoas do mesmo sexo, por isso que se chama homossexual. Não é uma opção, é uma orientação sexual. Aliás, eu pessoalmente acho que ainda vai aparecer um termo melhor, porque também ninguém orienta ninguém a ser homossexual, mas a pessoa sente a inclinação homossexual, o desejo por pessoas do mesmo sexo. Então, quando alguém começa a conversar comigo e diz, porque eu sou contra o homossexualismo, eu já vi que essa pessoa não estudou, não entende nada de sexualidade humana e não tem mostrado interesse de entender. Então, eu não entendo, para mim isso é muito, eu não entendo por que as pessoas têm tanto preconceito, tanta intolerância em relação às pessoas homossexuais. Eu acredito que cada um deve cuidar da sua sexualidade e prestar contas da sua sexualidade a quem acha que deve prestar contas. Se eu chegasse para você, heterossexual, e eu dissesse para você, você tem uma semana para virar homossexual, porque senão, se eu te coloco para fora de casa, eu tenho certeza que você que é hétero, que sabe que é hétero, que se conhece como hétero, não conseguiria em uma semana virar homossexual, porque isso não existe. Você se lembra de quando você se viu e se conheceu heterossexual? Quando foi que você virou heterossexual? Aí você diz, mas eu nasci assim. Pois é, querido e querida, o homossexual também nasceu assim. Aquela teoria de que a maioria das pessoas homossexuais foi abusada sexualmente ou foi estuprada e por isso não conseguiu sentir atração pelo homem, né? A pessoa que a abusou por homem ou por mulher, essa teoria já foi, e aliás é uma teoria também freudiana de que os homossexuais teriam sido abusados na infância. Essa teoria já foi derrubada cientificamente. Independente da pessoa ter sido abusada ou não, a pessoa é homossexual. Então, eu acho que nós precisamos, quando formos debater sobre a homossexualidade, as pessoas falam dos homossexuais como se eles fossem como se eles fossem ETs, como se eles fossem seres alienígenas, como se eles fossem... Tem muita gente que chama a homossexualidade de desvio de caráter. E odeio quando... Eu não odeio ninguém, mas eu odeio o ato quando alguém vai se referir ao homossexual e diz, não, mas Jesus perdoou a mulher adúltera. Então põe o homossexual na mesma categoria de bandido, de pedófilo, de abusador sexual, de adúltero, como se ser homossexual fosse uma falha de caráter. Ser homossexual não é uma falha de caráter, é inerente ao ser humano. Algumas pessoas nascem homossexuais, outras pessoas nascem
transgêneros, que é outra coisa que a gente vai falar aqui, que é outra coisa totalmente desconhecida e mal entendida pelas pessoas leigas que não entendem esse assunto de sexualidade. Nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu queria que a gente, quando falasse sobre homossexualidade ou dos homossexuais, falasse com amor, com carinho. São seres humanos iguais a você, igual a mim. São pessoas que jamais optariam por uma sexualidade que fosse lhe causar tantos problemas. O Brasil é o primeiro país do mundo em violência contra a comunidade LGBT, contra as pessoas que compõem a comunidade LGBTQI+. Então, por que o Brasil é tão violento? Esse país que é tão machista, o Brasil é o 5º país que comete mais violência contra a mulher. Mas nós precisamos começar a nos interessar por estudar, por aprender. E eu tenho certeza que nesse vídeo muita gente vai fazer comentários maldosos, comentários de ódio, de raiva. Muita gente vai trazer versículos bíblicos mas nada justifica o ódio e a intolerância que você tem contra as pessoas homossexuais. A gente vai ficando por aqui. É um tema muito polêmico e a gente vai continuar. Mas se você gostou desse vídeo, dá um like e manda para o maior número de pessoas que você conseguir, tá bom? Até o próximo vídeo.